Os textos lidos em Mateus 26, versículos 33 e versículos 69, 69 até o 74, ele nos fala sobre alguns aspectos, o que eu poderia dizer, sinais de perigo na vida espiritual. Esse texto vai nos mostrar, vai nos sinalizar alguns perigos, ou alguns sinais que a Bíblia nos revela, nos mostra, de que a nossa vida espiritual está em perigo. E eu penso que a vida, em muitos aspectos, ela nos sinaliza quando nós estamos fazendo alguma coisa certa ou errada. Não precisa ser crente, não precisa ser evangélico, não precisa nascer na igreja. Quando você vai fazer qualquer coisa e aquilo que você vai fazer não é certo, aquilo que você está pensando ou já esteja fazendo não é certo, de alguma maneira você recebe essa informação ou este sinal de que você não está fazendo a coisa certa. Sempre nós recebemos esta informação, seja, através da nossa consciência, seja através de um conselho de alguém, uma pessoa mais madura, uma pessoa experiente, uma pessoa com caráter, um bom caráter. Sempre alguém nos chama, nos mostra, nos fala, nos aponta, nos sinaliza de que aquilo que nós estamos fazendo não é certo. Quando essas coisas não funcionam, seja a consciência, seja alguém, Deus também usa os seus recursos para nos orientar. Deus sempre nos mostra, Deus sempre nos dá o sinal de que aquilo que estamos pretendendo fazer, ou até mesmo já estejamos fazendo, Deus sempre nos orienta a fazer a coisa certa. E isso é muito verdadeiro. E quando nós tratamos a vida, ou em relação à vida espiritual, irmãos, não é diferente. Espiritualmente, qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, Deus sempre vai te falar. O Espírito Santo sempre vai de alguma maneira, vai chamar a tua atenção, ele vai despertar você, para que você possa atinar, pensar, repensar, antes de você tomar a decisão que você esteja querendo tomar, ou a atitude que você esteja planejando. Sempre Deus, de alguma maneira, ele vai fazer isso com a gente. E a palavra de Deus aqui, dentro desses textos, desses versículos que nós acabamos de ler, do Evangelho de Mateus 26, ele vai nos mostrar. Eu poderia usar mais sinais, mas eu separei apenas 4 sinais de perigo na vida espiritual. São 4 sinais, irmãos, que eles são revelados para nós dentro da sua palavra, de que se você fizer isto, você está correndo perigo, você está na iminência de espiritualmente você ter problemas na sua vida. O primeiro sinal que a Bíblia ela nos revela, ela vai nos mostrar de que o que nós estamos pretendendo fazer ou vamos fazer, seja o que for, o primeiro sinal você vai ver que está aqui no versículo 33, que trata sobre a ausência de humildade. O primeiro sinal de perigo, ou perigo na vida espiritual, é a ausência de humildade. Olha o que aqui diz o versículo 33, só o início dele, diz assim: pode ser que todos os outros o abandonem. Observe, Pedro ele começa a falar isso para Jesus, porque anteriormente, se vocês forem dar uma olhadinha no texto, Jesus está dizendo o que aconteceria com ele. Jesus começa a falar para os discípulos, reunir os discípulos, ele disse: olha, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, e nesse julgamento eu não vou ser livre, eu vou ser condenado. Mas não para aí, eu vou ser morto. E quando Jesus começa a falar dessas questões, o que aconteceria com ele, de todo o seu sofrimento, de toda a luta que ele passaria, Pedro então
olha para os seus companheiros de ministério, olha para os discípulos, amigos seus, e Pedro então, ele vem com esse assunto para Jesus e diz: olha, é bem possível que diante de tudo isso que o Senhor venha passar, os nossos companheiros, os meus amigos, os teus discípulos, pode ser que eles se abandonem, é possível que eles vão embora. Todos os outros podem te abandonar. Quando Pedro começa a falar isso, entenda uma coisa: Pedro, ele está com a sua ausência de humildade. A humildade de Pedro não existe nessa hora. Pedro nessa hora não está sendo nem um pouquinho humilde. Ao contrário, Pedro está soberbo. Pedro se coloca numa condição de superioridade aos seus companheiros. Pedro tenta passar para Jesus, ou dar a impressão para Jesus, de que ele espiritualmente, junto em relação aos seus amigos, ele era mais forte. Pedro está dizendo para Jesus, quando diz assim: olha, pode ser que todos os outros o abandonem. Quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, eles podem até fazer isso, mas eu estou preparado para ficar contigo. Pode ser até que eles possam ir embora, vão embora quando o Senhor começar a passar por esse sufoco todo, mas eu estou melhor, a minha condição espiritual é melhor. Eu começo a ver, irmãos, que a ausência de humildade numa pessoa, ela nos mostra que espiritualmente a vida dessa pessoa está em perigo. Quando a pessoa começa a se sentir melhor que o outro, quando a pessoa acha que a sua oração é mais poderosa, que a sua mensagem é mais poderosa, sabe que ele tem algo de especial que os outros não têm, que através dele Deus é capaz de fazer coisas mirabolantes, mas com outros não. Quando a pessoa começa a achar que ela, sabe, ela tem algo assim de tão especial, que se ela não estiver neste ambiente, se ela não estiver orando, não estiver pregando, não estiver fazendo qualquer coisa, não vai ser do mesmo jeito. Quando a pessoa começa a sentir-se desse jeito, tenha certeza, esse é um sinal de perigo da vida espiritual, porque isso é uma ausência de humildade. Sabe, não tem coisa pior do que você lidar com gente arrogante, com gente soberba. O Evangelho de Tiago, o capítulo 4, versículo 6, apenas a parte B, diz assim: olha, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Tiago 4, 6 diz isso, a parte B. Deus resiste. Há uma outra tradução que diz assim: Deus não suporta o soberbo. Então, irmãos, se para nós, pare para pensar, se para nós lidar com gente soberba, com gente arrogante, com gente altiva, com gente que acha que ele é bom demais, sabe, já é difícil. Você consegue imaginar Deus? Por isso, quando eu olho para uma pessoa que eu percebo arrogância, percebo altivez, percebo prepotência, um dos primeiros sinais que eu começo a ver nessa pessoa é que ela está em perigo de vida, na vida espiritual. A vida espiritual dessa pessoa está em perigo, essa pessoa não está bem. Ah, pastor, mas é um grande pregador, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, é um grande profeta, sabe, é um grande professor, é um grande isso, pode ser o que for. Mas quando a arrogância, quando existe ausência de humildade, irmãos, é perigoso. Salomão diz que a soberba e a altivez da vida precede a queda. A soberba e a altivez da vida. Quem diz isso foi um dos homens que passou e enfrentou todas essas situações. Ele diz isso: olha, a soberba e a altivez da vida precede. Significa, olha, já começa a sinalizar que a queda está chegando. Quantas pessoas que nós conhecemos, que possivelmente você conheça, que já foi tão soberba, tão arrogante, tão prepotente, tão dona da verdade, tão dona de si,
e de repente, quando descobre que tem um câncer, que tem uma doença incurável, quando percebe que está com voz de prisão, quando percebe que recebeu uma pena alta, que vai passar os seus anos de vida na cadeia, quantas dessas pessoas, irmãos, mudam de uma forma tremenda? Quantas dessas pessoas que vão, sabe, de nariz em pé, de cabeça erguida, que não fala com ninguém, mas quando percebe que o laudo médico está condenando ela à morte, quantas dessas pessoas mudam totalmente? A soberba vai embora, a arrogância vai embora, a altivez vai embora. Então, amados, em nome de Jesus, o primeiro sinal de perigo na vida espiritual é a ausência de humildade. Então, em nome do Senhor Jesus, não permita que seu coração seja soberbo, não permita, por melhor que você seja, sabe, por mais que você seja alguém importante, por mais que você saiba fazer coisas maravilhosas na vida, mas não permita isso, porque o nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Ele disse, olha, porque sou manso e humilde de coração, está lá em Mateus 28, sou manso e humilde de coração. Então, o primeiro sinal de perigo na vida espiritual é a ausência de humildade. Pedro, ele nos mostra isso aqui. O segundo sinal de perigo na vida espiritual está na quebra das promessas. Observe, a quebra das promessas. Isso, irmãos, é algo terrível. Olha ainda no versículo 33, a parte B, diz assim, mas eu jamais o abandonarei. Primeiro, Pedro disse que os outros poderiam abandonar Jesus. Eram 12. E diz, olha, 11 pode até te abandonar, mas eu não. Eu não vou fazer isso contigo, não. Eu jamais vou te abandonar. Eu vou estar contigo até o fim. E pelo incrível que pareça, a Bíblia mostra aqui que Pedro foi o primeiro discípulo a abandonar Jesus quando ele foi preso. Não estou me referindo a Judas, não. Judas é um caso à parte. Mas Pedro, que era o líder dos apóstolos, Pedro, que segundo a palavra nos mostra, ele recebe essa autoridade espiritual dada por Jesus, sabe, para ser o apóstolo responsável pelos discípulos, seus companheiros. Quando Jesus foi preso e foi levado para julgamento, Pedro foi o primeiro a largar, foi o primeiro a abandonar. Aquele que disse que não abandonaria, aquele que prometeu, fez uma promessa, eu não vou te abandonar. Eles podem, eu não. Abandonou o Senhor. E eu começo a ver, irmãos, o que faz muitas pessoas, sabe, fazerem promessas e votos e não serem cumpridos e cumpridas, é que muita gente tem feito votos por emoção. Já vi muita gente fazer voto com Deus por emoção. O louvor estava lindo demais, estava maravilhoso, e de repente, sabe, naquele momento de oração, o pastor, o pregador falou assim, olha, você quer fazer um voto com Deus, quer mudar a sua vida, um voto em alguma área, e muitas pessoas movidas pela emoção, pelo ambiente espiritual gostoso que está ali, quando as pessoas começam a fazer votos com Deus por emoção, elas não param para pensar que o que ela está fazendo é coisa séria. Não é fazer promessa para uma pessoa, para mim, para qualquer pessoa que seja. Não é fazer votos com qualquer pessoa que seja. Irmãos, é fazer voto com Deus. Então eu começo a perceber o seguinte, que o segundo sinal de perigo na vida espiritual de alguém é quando ela começa a quebrar aquele voto que ela fez. Se quebrar voto com uma pessoa já não é bom, já é ruim, já deixa um rastro negativo. Você consegue imaginar, irmãos, quebrar votos com Deus? Quando você olha aqui em Eclesiastes 5, versículo 4, diz, olha, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Se você fez um voto com Deus, não fica demorando, não, paga o teu voto, cumpra com a sua promessa.
Faça o que Deus falou para você. Não deixe de cumprir o voto que você fez com Deus. Pastor, isso é sério? Eu digo para você que é muito sério. Por causa de um voto feito, um casal perdeu a vida. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 1, você não precisa ler todo ele não, mas o capítulo de Atos 5, melhor falando, do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver uma das histórias de alguém que fez um voto com Deus, uma promessa com Deus, Ananias e Safira. A Bíblia diz que tinha uma propriedade e eles queriam vender essa propriedade. A Bíblia não nos dá muitos detalhes em relação a antes do voto, mas eu posso imaginar, irmãos, que esse casal tentou vender esse terreno, vender essa propriedade. Eles devem ter colocado à venda. Eu não sei quanto tempo eles estavam tentando vender, mas eles não conseguiram vender. E de repente eles percebem que se eles pegassem essa propriedade, sabe, e apresentassem ao Senhor, e orassem ao Senhor, e pedissem a Deus que os abençoasse, certamente eles conseguiriam vender. Irmãos, eles tomaram a decisão certa. Eles fizeram inicialmente a coisa certa. Talvez se você esteja aqui hoje e você quer fazer um voto com Deus, você está tomando a decisão certa. Se você, alguma coisa na sua vida não está dando certo, não está funcionando, você pode fazer isso. Pode fazer um voto com Deus. Deus, eu quero fazer um voto contigo. Eu preciso ver o teu agir na minha vida. Eu quero fazer uma promessa ao Senhor de que se o Senhor me abençoar, a partir daí é você e Deus. O que você vai prometer ao Senhor é você e Deus. Isto é bom, isto é saudável, e eu digo para você mais que isto é bíblico. Fazer promessas ou votos ao Senhor não está parado no Antigo Testamento até o início do Novo, não. Isto é bíblico. Então você pode fazer um voto com Deus. Sabe, você pode hoje falar: Deus, eu quero fazer um voto contigo, assim conforme o Tote fez. Fez um voto de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor. E se você conhecer toda a história do obreiro Tote, sabe, você vai ver que Tote, em nenhum momento ele abriu mão desse voto. Ele disse: se Deus me abençoar, sabe, eu vou fazer um culto de ações de graças. E aconteceu tudo. Deus é assim. Deus ouve o teu voto, a tua promessa, aquilo que você está se propondo a fazer. Deus é um ser que lhe dá valor a essas coisas. Agora, essa é a parte A, mas a parte B é o cumprir do voto. Esse casal, Ananias e Safira, fizeram o voto. Eles tomaram a decisão certa. Eles fizeram uma promessa ao Senhor. Ele reuniu ali os apóstolos e disse: olha, se Deus me abençoar, eu vou dar uma parte, sabe, um percentual do ganho da venda, eu vou trazer e vou depositar aqui aos pés dos apóstolos. Eles prometeram isso. E Deus automaticamente, Deus abençoou eles venderam a propriedade. A Bíblia não diz qual foi o valor, mas foi um valor alto. E quando este valor chegou nas mãos do casal, eles possivelmente pensaram, igual muitas vezes a gente pensa também: acho que é muito dinheiro para levar para a igreja. A igreja não está precisando, a igreja não precisa mais do que eu não preciso mais do que a igreja. O problema não é a igreja, esqueça a igreja. O problema é Deus. O teu voto não é com a igreja. Você pode pegar e dar para outra igreja que você quiser. O problema é que o voto é feito para o Senhor. Deus também não está preocupado com o teu dinheiro, mas com o teu voto. Esse é o detalhe. Deus não está preocupado com as nossas migalhas, não, porque Ele é dono do ouro e da prata. O que tem valor aí não é a questão financeira, é a palavra, sabe? É o compromisso que nós precisamos ter com Deus. O grande detalhe é que Ananias e Safira, eles fizeram um voto com Deus. A preocupação deles era dinheiro, não era com voto. E eles resolveram não depositar aos pés dos apóstolos aquilo que eles prometeram. Se você for ler aí, do capítulo de Atos 5, versículo 1 até o 10º, você vai ver o discorrer dessa história. Eles venderam, e o que eles pensaram? É muito dinheiro.
não vou levar isso tudo não, vou levar uma parte, afinal das contas, os apóstolos não sabem por quanto nós vendemos, nós não falamos para eles, mas a gente esquece muitas vezes, irmãos, que Deus sabe de todas as coisas. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que está passando no teu coração. Eu posso olhar para você, para a tua face, posso até fazer uma leitura do que eu vejo, mas isso é uma suposição. Mas Deus sabe como você está aqui. Deus sabe o que você tem na sua mente hoje. Deus sabe o que está no teu coração hoje. Deus sabe como nós estamos neste lugar aqui. Ele sabe. Como ele sabia o que estava no coração de Ananias e Safira. E quando eles chegaram lá, primeiro chegou Ananias com determinado valor, e assim que ele chegou lá, os apóstolos perceberam que eles mentiram. E o que é interessante, se você der uma olhadinha, dá uma olhadinha no texto depois com calma, eles disseram assim: olha, você não mentiu para nós, você mentiu para o Espírito Santo. O voto não foi feito com a gente, foi feito com Deus. E como você mentiu para o Espírito Santo, ele morreu naquela hora. Aquele homem perdeu a vida, caiu durinho. Passou-se algumas horas, se não me engano 3 horas após, chega agora Safira, olhou, não viu o marido lá, deve ter pensado: bom, já passou por aqui, deu tudo certo, está tudo tranquilo. Esta é uma falsa impressão que muitas vezes nós temos. A gente faz a coisa errada e acha que, como a gente não viu nada acontecer, dá tudo certo. Como a gente não percebeu nenhum sinal de perigo, a gente acha que deu tudo certo. Só, irmãos, que estava tudo ruim. E quando ela chegou lá e fez a mesma coisa que o marido, ela ouviu a mesma coisa: você mentiu para o Espírito Santo, o seu marido morreu, você vai se juntar a ele. Ela caiu fulminada. E aqui nós temos no Novo Testamento a história de um casal que tinha tudo para serem abençoados, para serem bênçãos, para prosperarem na sua vida, para glorificarem o nome do Senhor, porque Deus cumpre a parte dele, mas eles não cumpriram. E aqui entra de uma maneira tão triste, irmãos, tão triste, na história bíblica, a história desse casal que fizeram um voto, uma promessa com Deus e não cumpriram. Então entenda, o segundo sinal de perigo na vida espiritual é quando você quebra a promessa. Não quebra a sua promessa com Deus, não quebra. Não sei se o Espírito Santo está falando com alguém que está ouvindo aqui hoje na igreja, se vai ouvir pelo Zap, pelo Facebook, pelo canal de nós do YouTube, sabe? Se vai ouvir pelo nosso Instagram. Entenda uma coisa: não quebre a tua promessa com Deus. Não importa quando você fez, cumpra a sua promessa com Deus. Cumpra. O terceiro sinal de uma vida espiritual em perigo é estar fora da presença. Mas não é da, eu coloquei aí no slide fora da presença, mas você vai entender o porquê da presença. Olha o que aqui diz o texto agora lá aí em Mateus 26, e o versículo 69, a parte A diz: olha, enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Olha onde Pedro está. Esse mesmo homem que lá atrás disse: olha, não vou te abandonar, eu estou contigo, agora está do lado de fora, está distante. Se você der uma olhadinha antes disso, durante todo o ministério de Jesus, Pedro estava colado com Jesus, seja fazendo coisa boa, seja falando besteira, mas estava ali. Todo o ministério de Jesus está Pedro juntinho com Jesus. Aonde Jesus ia, Pedro estava junto. Seja para expulsar demônios, seja para curar alguém, para restaurar uma vida, Pedro estava ali pertinho de Jesus. E de repente, quando Jesus precisa dele, que foi nesse momento, Jesus não precisa de Pedro para que Pedro pudesse lá soltar ele, libertar, livrar dos guardas, não. Porque eu entendo assim, irmãos, os momentos de dificuldade, mesmo que um amigo não possa fazer nada, só estar perto já é grande coisa.
Muitas vezes você sabe que o teu problema é grande, a tua necessidade é grande, e aquela pessoa que está do seu lado, você sabe que ela, por mais que ela queira, ela não vai poder fazer alguma coisa, mas ela está do teu lado, ela está te apoiando, ela está dizendo: olha, eu não posso te ajudar, mas eu quero ficar perto de você, a minha presença, eu quero que a minha presença esteja contigo. E às vezes, irmãos, sabe, a presença de um amigo, a presença de alguém que nós amamos, é importantíssima, nos dá força para continuar a luta, nos motiva, mexe com o nosso autoestima. Eu imagino que nesta hora, a presença de Pedro ali, pertinho de Jesus, é claro que Jesus sabia que ninguém ia libertar ele, porque ele estava ali determinado para morrer, mas a presença de Jesus ali, a presença de Pedro com Jesus ia ser importante. Mas onde Pedro está agora? Cadê ele? Aonde ele está? Você já procurou algum amigo que um dia jurou amizade para você, fidelidade, e disse: olha, aonde você estiver, meu amigo, eu estou contigo, pode contar comigo para qualquer situação, eu sou teu amigo, sabe, te abraçou, te beijou. E você já parou para ver que quantos desses amigos que já prometeram estar com a gente para qualquer situação, quando você procura na hora da necessidade, onde eles estão? Pessoas que quebram promessas com facilidades, pessoas que, sabe, que diz que vai estar com você, mas quando você precisa dele, a presença dele não está ali. A presença de Pedro não estava ali, Pedro estava do lado de fora. Pedro estava fora da presença do Senhor, e para mim é um dos sinais de que a vida espiritual não está em perigo, é quando estamos fora da presença de Jesus. Não tem coisa pior, irmãos, quando a gente está longe do Senhor. Eu não estou me referindo ao longe da igreja, me entenda bem, amados, por gentileza. Eu estou falando fora da presença de Jesus. Quando nós não queremos mais saber, quando nós não temos mais vontade, quando nós vamos correndo a passos longos para longe, e essa distância, entenda isso, essa distância de Jesus, ela nos isenta das coisas boas da vida. Por quantas vezes eu, conversando com alguém, disse: paz, irmã, meu irmão, quanto tempo, sabe, não vejo você, como é que você está? Tem acontecido tantas coisas boas, Deus tem feito tantas coisas na vida de tanta gente, e quantas vezes eu ouço com tristeza algumas dessas pessoas dizerem: ah, pastor, que pena que eu estou fora da presença de Jesus, que pena que eu não estava lá num dia tal, que pena que eu não estava no dia daquela mensagem, que pena que eu não estava na oração, que pena que eu não estava naquele evento. Quantas pessoas, sabe, falam isso porque estão fora. Então, para mim, o terceiro sinal de perigo na vida espiritual está fora, mas fora da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. Então, pare para pensar nesta noite: qual é a distância que você está de Deus? Sabe, qual é a distância que você está do Senhor? Não fique do lado de fora. Pedro estava do lado de fora. Ele podia estar lá dentro, mas não. O texto diz claramente: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Não fique do lado de fora da presença de Jesus. Não fique do lado de fora da oração, do lado de fora dos louvores, do lado de fora da comunhão com o Espírito Santo. Não fique do lado de fora, porque se você ficar lá de fora, isso é um sinal de perigo. A sua vida está correndo perigo. E eu quero aqui agora, no quarto e último sinal de perigo na vida espiritual, é de negar quem somos. Esse é um dos perigos terríveis, é quando nós negamos quem somos. E o texto diz assim: mas Pedro negou diante de todos. Você já sabe que Pedro aqui, irmãos, ele, na hora que Jesus foi preso e passa por tudo aquilo, Pedro foge. Pedro estava do lado de fora, Pedro estava olhando para Jesus de longe, e de repente, por ter andado 3 anos e meio no ministério de Jesus, Pedro já era conhecido. Possivelmente algumas pessoas já receberam a oração de Pedro, já viu Pedro dando uma palavra, já viu Pedro orando, já viu Pedro louvando a Deus, e alguém já tinha visto Pedro.
Alguém já tinha presenciado Pedro andando com Jesus, fazendo a obra com Deus, sabe? Alguém já tinha visto Pedro sendo usado tremendamente, de uma forma poderosa. Alguém já tinha visto Pedro. Mas Pedro agora, irmãos, diante do momento que estava acontecendo ali, Pedro agora, ele foge. E ele começa então, de alguma forma, a simular de que não era cristão, de que não seguia Jesus, de que Jesus não era o seu mestre. E você começa a perceber aqui que Pedro negou a quem ele pertencia. Não tem coisa pior do que a gente negar de quem nós somos, de quem nós pertencemos, de que o Deus que nós, sabe, que nós um dia fizemos votos a Ele, que nós o recebemos como nosso Senhor. Pedro começou a negar, ele nega 3 vezes. 3 vezes, ele não se contenta em negar uma. Alguém disse: eu conheço você, eu acho que eu já te vi. Você não é da DBRF? Você não é um pastor de lá? Eu acho que eu vi você pregando. Você não estava no ar livre, falando de Jesus todo mês, quando a igreja faz trabalho evangelístico ali na rua? Eu acho que eu já te vi. Você não gravou um vídeo, não gravou mensagens, sabe? Eu acho que eu já te vi. Irmãos, em nome de Jesus, quando você se expõe na obra de Deus, por mais que você não queira, você vai ser visto. Alguém vai te ver. Alguém vai saber onde você está. Eu lembro que há uns anos atrás, eu tirei férias, eu e minha esposa, fomos lá para Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha que, quando você chega lá em Campo Grande, é interessante que quando você é mais perto você sair daqui de São Paulo e ir para Mato Grosso do Sul do que chegando lá e ir lá para a cidade de Ladara onde eu fui, porque a gente pegou o avião, a gente levou um pouco mais de 1 hora, mas quando nós chegamos lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu levei 8 horas de ônibus para chegar na cidade. Você sabe o que é isso, irmãos? É muito chão. E normalmente 8 horas normal, mas tem sempre atraso. Por volta de umas 10 horas dentro de um ônibus. Isso já chegando em Mato Grosso do Sul, para chegar na cidade onde esse pastor, meu amigo, nós passamos as nossas férias lá. E eu estava muito longe, mas muito longe. Eu estava andando lá por Ladário, a cidade de Ladário, que já é fronteira com a Bolívia. Aí tinha uma feirinha lá, fui lá nessa feira, daqui a pouco estava lá comprando alguma coisa, quando eu olhei, o amigo: Pastor Paulo? Eu falei: meu pai, pensei que era outro. Eu falei: opa, e aí? E rapaz, como é que você está? Eu falei: caramba, o que você está fazendo aqui? Eu também sou de Marinha, rapaz. Eu sou de Marinha e eu vim para cá e me aposentei e agora eu já moro aqui. Esse amigo lá de Caxias, um amigo há trocentos anos. Você entende, irmãos, que de alguma forma você é conhecido, você é exposto, e alguém vai te conhecer, alguém vai te ver. Pedro, ele tentou se disfarçar de um jeito, de outro, mas por 3 vezes ele foi identificado. E aqui ele começa a mostrar que a vida espiritual dele estava em perigo, porque ele começou, a reação dele foi mostrar, irmãos, que não era aquilo. Não só isso que vocês estão pensando, não, só crente não, para com isso. Aqui ele começa a amaldiçoar, ele começa a mudar o linguajar dele. Você já viu que quando uma pessoa começa a negar quem é, ela vai perdendo as suas características. Alguém que louvava, que adorava a Deus, daqui a pouco já está falando palavrão, daqui a pouco está bebendo, está enchendo o pote, daqui a pouco está todo... Irmãos, que tristeza quando eu vejo pessoas que já foram tão usadas por Deus, tão cheias do Espírito, que já fizeram louvores maravilhosos, mensagens maravilhosas, e quando você olha agora, essa pessoa está negando quem ela é, a quem ela pertenceu. Então este para mim é o 4º e último sinal de perigo. Não negue quem você é. Não negue.
Não importa onde você esteja, na faculdade, na escola, no trabalho. É que eu não posso ficar me identificando como crente não, porque o pessoal encarna. Irmãos, não negue quem você é. Você tem uma identidade espiritual. Você foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Não negue isso. Aonde quer que você for, se identifique. Eu sei que o pastor, hoje, eu já falei que há uns anos atrás, quando você se identificar com o pastor, as portas se abriam, havia um respeito. Sabe, hoje, quando você fala que é pastor, as portas fazem o contrário, as portas se fecham. As pessoas olham para você assim, pastor, já sei, deve ser mais um 71, esse negócio de pastor. Irmãos, eu não quero nem saber o que vão pensar. O que importa é quem eu sou diante de Deus. O que você faz? Eu sou pastor. Eu sei, pastor, sou sim, sou pastor, sou servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, sirvo a Jesus, amo a Jesus e sou capaz de morrer por Jesus. Não tenho vergonha. Não importa quem vai rir, quem vai debochar, quem vai falar qualquer coisa. Então, em nome de Jesus, não negue quem você é. Então, o quarto e último sinal de perigo na vida espiritual é quando nós começamos a negar quem somos. Pedro negou quem ele era. Ele negou 3 vezes. Não negou mais porque não deu tempo. Há uns anos atrás, queridos, existia uma banda. Essa banda eu acho que ela não existe mais. Uma banda gospel, para mim era uma das bandas mais, sabe, das melhores bandas que existiam. Uma banda chamada Catedral. Eu só vou falar o nome da banda porque essa banda, eles foram muito expostos demais. Eu gostava demais da banda Catedral, não sei se alguém aqui conhece, né? O líder da banda era o Kim. E o que destacava na banda não era só a parte musical, que a galera toca muito bem, tocava muito bem, mas a voz do Kim, quem ouvia o Kim cantando, parecia que estava ouvindo o Renato Russo, que é o mesmo timbre de voz do Renato Russo. E essa banda, irmãos, ela era uma das bandas mais conceituadas no Brasil. Toda igreja queria ter a banda Catedral tocando, todo evento queria ter a banda Catedral tocando. Era maravilhoso, os louvores, sabe, era bom demais ouvir a banda Catedral. E a banda Catedral, eles tinham feito assim um voto com Deus, de servir o Senhor, de tocarem só para Jesus, sabe, só música gospel e só louvores ao Senhor, no ritmo, sabe, no estilo deles, mas era isso que eles tinham feito. E eu lembro que a banda Catedral, ela já tinha feito tanto sucesso, fazia tanto sucesso, que Jô Soares então convidou a banda Catedral para lá, para o programa dele, e queria ouvir, sabe, essa banda, queria conversar com o líder da banda. E quando eles se assentaram lá naquela poltrona grandona, e Jô Soares começou a conversar, e falou sobre música, gospel, sobre muitas coisas, tal. Aí então Jô Soares chegou para eles, nessa conversa, falou assim: vem cá, vocês são crentes, né? São cristãos. Aí daqui a pouco, essa pergunta foi feita, mas não teve resposta. Eles começaram a mudar de assunto, foram falando de uma coisa, foram falando de outra, tal. Aí Jô Soares dando corda, eles falando daqui a pouco, Jô Soares interrompe o assunto ali e fala assim: vem cá, mas vocês são cristãos, vocês são evangélicos, né? Aí eles, mais uma vez, eles começaram a falar de outros assuntos, de outras coisas, tal. Aí pela terceira vez, Jô Soares interrompeu e falou assim: mas vocês são crentes, né? E eles então começaram, daqui a pouco o Jô Soares parou e falou assim: olha, vocês fizeram igual o Judas. Por 3 vezes vocês não se identificaram como cristãos. Irmão, que tristeza, que tristeza você ouvir isso de um ímpio. Que tristeza em rede nacional. Um grupo que já tinha
prometido a Deus, sabe tantas coisas. O grupo que mostrou aqui os 4 sinais de que a vida espiritual não estava boa, estava em perigo. Sabe, eles prometeram que adorariam o Senhor, mas chega um momento de tamanha fama que esse grupo agora perdeu a humildade. Eles falaram que cantariam qualquer coisa, porque o talento deles era bom demais. Então eles começaram a cantar outras músicas seculares, sabe? Eles quebraram a promessa que eles fizeram com o Senhor, sabe? E eles agora estavam fora da presença do Senhor. E agora, irmãos, para fechar, eles negaram quem eles eram. Eles não se identificaram. Estavam olhando o jornal, assistindo o jornal na televisão, e o repórter falou: aconteceu agora um acidente, eu não lembro se foi na Avenida Brasil ou na linha amarela, e diz assim: um caminhão soltou um pneu e atingiu um carro em cheio e matou o motorista. Esse motorista era um dos líderes do grupo Catedral. Aquele rapaz morreu ali. Queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuidado com os sinais. Em nome de Jesus, se você percebe que está vendo esse sinal, que o sinal de perigo, essa ausência de humildade, corre para os pés de Jesus e diz: Senhor, em teu santo nome, não permita que eu seja soberbo, arrogante, arranca isso do meu coração. Não permita, Deus, que eu quebre as minhas promessas contigo. Não permita que eu fique fora da tua presença. E não permita, Deus, que eu negue quem sou. Não permita que eu negue quem sou diante da tua presença. Que eu sou teu filho. Não importa que eu venha passar, que eu perca o emprego, que eu perca aquilo. E se for pelo Senhor, eu não quero te negar. Eu não quero te negar. Vamos colocar em pé, amados, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.